buscam, o que as pessoas estão procurando quando migram, enfim, essas coisas todas. Agora a gente vimos esse movimento todo, agora a gente vai ver assim, peraí, mas por que as pessoas migram? Por que não tem trabalho suficiente? Por que tem áreas que são mais ricas e mais pobres? Geralmente a gente fala que é por conta da forma como as pessoas lidam com esse território. Só que é bem importante lembrar que antes da forma como as pessoas lidam com o território, a gente tem que saber que território é esse. Porque uma pessoa que recebe um terreno que seja plano, que tenha uma área de plantio, que tenha uma área com árvores, que tenha um rio de água limpa, essa pessoa recebe essa terra. Aí outra pessoa recebe uma terra seca, não tem nenhum rio perto, tem uma outra árvore dispersa, e é entregue para as duas e dito assim: vocês têm 2 sacos de sementes, agora vocês se virem e façam a terra produzir. Elas vão conseguir produzir na mesma velocidade, da mesma forma e gerar os mesmos frutos e produtos logo? Por mais empenho e vontade que tenham, certo? Não vai ser da mesma maneira. É claro que, de repente, se a pessoa que recebeu tudo pronto ficar de pouco caso, corpo mole, como é o caso geralmente da gente, né? Que tem tudo nas mãos e ainda reclama e por isso tem preguiça demais. Se a pessoa reagir dessa maneira, com certeza tudo que ela recebeu não vai fazer diferença, ela vai acabar perdendo. E aquele que recebeu a terra seca vai conseguir dar um jeito, se ele tiver vontade de pensar de uma forma positiva e trabalhar bastante, ele vai conseguir ter uma produção melhor do que a sua, mesmo sem ter água na terra dele. A gente pode falar isso quando a gente compara, por exemplo, o crescimento de países como o Japão em relação ao Brasil. Em relação às paisagens naturais, o Brasil é um dos países mais privilegiados do mundo, porque nós temos uma grande abundância de rios, nós temos uma grande biodiversidade, clima perfeito, área de climas mais quentes, de climas mais frios. Então, tudo que se imagina de diversidade na natureza tem no Brasil. Aí agora a gente começa a comparar com esses lugares, vamos comparar com uma Oceania que tem mais da metade do seu território de deserto, que é a grande parte da Austrália, né? Vamos falar de uma Ásia que tem um Japão que é formado por ilhas, num encontro de placas tectônicas, com pouquíssimos rios, e aí, se você for analisar, ele é o vizinho que ganhou a terra com problemas. E são populações ricas, tá? Quando eu falar de Austrália, Nova Zelândia, quando eu falar de Japão, eu estou falando de populações que têm um alto IDH e qualidade de vida. Tá? Então, é para a gente fazer esses tipos de análise. Então, sim, o comportamento populacional, a sociedade, a dinâmica da sociedade faz toda a diferença. Mas o nosso assunto são paisagens naturais, ok? E se o nosso assunto são paisagens naturais, a gente tem que ver de que maneira essas paisagens se apresentam e de que forma o ser humano vai reagir diante dessas paisagens. Porque nem tudo é fácil. Eu vou morar numa região de terreno acidentado, que a gente chama, né? Que é onde eu tenho bastante montanha, morro, e vou querer abrir uma indústria lá no topo? Não tem condições. Então, a gente também, o ser humano também, as sociedades, elas tiveram que fazer essas adaptações de acordo com as paisagens naturais. Por isso que a gente estuda agora, a gente viu meio que como é que se diz? Como se fosse um trailer rapidinho de tudo que vai ser. E agora a gente vai mergulhando cada parte, cada pouquinho. Então, a gente vai dividir por partes. A primeira parte é falar das paisagens naturais. Só que a gente vai falando das paisagens naturais dos 3 continentes ao mesmo tempo, para ir relacionando eles e para perceber as diferenças entre eles, tá, gente? Então, tá. Vamos lembrar que paisagem natural, na cabeça do ser humano, da maioria dos seres humanos, representa recursos naturais a serem explorados. É assim que o ser humano vai enxergar essa paisagem natural. Nem todo mundo vai ver essa paisagem natural como algo bonito a ser preservado. Até porque, não vamos romantizar, né, gente? Nós precisamos sobreviver. Então, nós precisamos transformar essa paisagem natural de uma maneira que ela atenda às nossas necessidades também. Não dá para ser inocente e imaginar que nós somos seres selvagens que vão se jogar numa mata fechada, nativa, e só extrair frutos e comer disso. O ser humano já não está mais nesse ponto.
e não tem retorno, entende? É muito complicado pegar e tirar uma pessoa que hoje está aqui na frente do notebook, do celular, tendo aula, podendo ler livros, tanto impressos quanto livros por notebook, por celular, podendo abrir a geladeira e tá lá a comida geladinha, pôr no micro-ondas, em poucos minutos ela está completamente quente, que no fogão levaria um tempão, que na fogueira levaria muito mais ainda, e querer que essas pessoas voltem a se adaptar a algo que já não faz parte mais do seu cotidiano. Então, de fato, o ser humano, quando vê paisagens naturais, até pouco tempo atrás, ele via ela apenas como fonte de recursos a serem explorados, porque havia essa perspectiva de que a natureza estava ali apenas para nos servir. Hoje, com muitos estudos, com muitos manifestos, enfim, com muita atividade humana de reintegração a esse ecos, que é a nossa casa, que é o nosso planeta, as pessoas estão tendo, da década de 70 para cá, porque antes não existia esse discurso, né? As pessoas estão tendo um maior vínculo com a natureza. E aí a gente tem muita gente, inclusive nós todos, vendo a natureza como uma fonte de recursos a serem explorados, sim, porém, também como algo que a gente precisa cuidar, uma paisagem que a gente precisa preservar para a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Não é a minha sobrevivência como Carla, ou a de vocês como alunos do nono ano, é a sobrevivência da espécie humana. A gente está passando por uma situação agora que nos mostra exatamente como uma simples vírgula da natureza pode transformar toda a nossa história, pode mudar todos os nossos costumes, pode devastar vidas, pode fazer um monte de coisa, né? E isso é como eu disse, é uma simples vírgula, é um nada da natureza, né? É um ser microscópico. Imagina se a natureza começa a ter grandes transformações, o quanto isso nos impacta. E por que que impacta? Porque a gente tem que se perceber como parte da natureza. Nós não somos alguém paralelo à natureza, nem acima. Nós somos um ser humano que é ser vivo, que precisa comer, que precisa se reproduzir, que precisa manter temperatura, que um dia vai morrer, vai decompor, certo? Vai virar fonte de nitrogênio para o solo de novo. E é isso que vai acontecer, porque nós somos seres vivos, somos parte dessa natureza toda. Então a gente tem que entender que é parte cabe a nós essa preservação. Por quê? Tantos seres vivos e nós é que somos os responsáveis pela preservação. A gente tem que pensar que todos os outros seres vivos permaneceram fazendo as suas atividades sem grandes perturbações, né? E fomos nós que mexemos com tudo isso. Então, cabe a nós dar um jeito de hoje pensar a natureza como fonte de recursos a serem explorados, porém também como áreas a serem preservadas. Só que nessa perspectiva, ainda a maior parte do pensamento humano é o de natureza ou de paisagens naturais como áreas de recursos a serem explorados, certo? E isso traz muitos impactos socioambientais, não é só impacto ambiental, não. A princípio, a gente falava sempre de impacto ambiental. Impacto ambiental, destruição, poluição de rio, poluição do ar, destruição de florestas, era essa a nossa visão. A partir do momento que o ser humano consegue se perceber como parte de tudo isso, nós entendemos que os impactos não são mais impactos ambientais, eles são impactos socioambientais, porque se atinge o ambiente onde você vive, atinge o seu modo de vida também. Se começar a aquecer demais um lugar que tem muita evaporação, as chuvas intensas vão trazer enchente, que vai alagar tua casa, que vai destruir tuas coisas, certo? Se a gente começar a querer evitar o máximo possível de natureza também, porque aí eu não vou ficar juntando folha em casa, que saco ficar cortando grama, eu não vou fazer horta, vou impermeabilizar tudo, joga pedra e faz calçada, joga pedra e faz calçada. Quando chega na rua, o que que tem? Asfalto. Toda uma área de impermeabilização do solo. Vem uma chuvarada, essa água não tem por onde infiltrar, sua casa enche, né? Acontece uma enchente, a casa enche e você ainda reclama. Ou põe a culpa no prefeito, ou diz que a natureza enlouqueceu, mas quais ações que a gente tem tomado, né? Então, tudo isso a gente vai pensar agora. Só que a partir de uma análise da Ásia, da Europa e da Oceania. Como é que eles, tão longe da gente, mexem com isso? Oi? O meu travou porque a minha internet está meio ruim. Pode repetir? Depois as aulas todas vão estar gravadas, daí vocês podem dar uma olhada lá, tá? Mas eu estava falando dos impactos socioambientais e de como a gente tem que parar de pensar só em impacto ambiental e pensar no quanto isso nos afeta também.
tá? Ó, na apostila de vocês, página 3, tem um mapa. Quero que vocês olhem lá. Na verdade, não é um mapa, mas não um mapa escrito, né? É um mapa feito por imagem de satélite. É uma fotografia, digamos, então, do planeta. Vocês estão lá já? Sim? Tá. Dá uma olhada lá no mapa que vocês têm na frente de vocês. Esse mapa ali é o mapa da Eurásia. Então, agora, uma das coisas que eu preciso que vocês entendam é, quando eu for falar de aspecto natural, de paisagem natural, eu não vou poder ficar dividindo muito entre Europa, Ásia e Oceania. Eu vou ter uma área de Eurásia, certo? Em que os climas, as paisagens, como é que eu vou dizer, o tipo de vegetação, de hidrografia da Ásia e da Europa se confundem, e lá no extremo sul da Ásia, no conjunto de ilhas, eu vou ter também uma certa mistura dessas paisagens naturais com aquela área que forma a Oceania. Vamos lembrar que uma das grandes ilhas que a gente tem naquela parte, depois da Nova Zelândia e da Austrália, é uma grande ilha que divide a Indonésia, o Timor-Leste, países que são da Ásia e que são da Oceania, certo? Então, Papua Nova Guiné, tem aquelas regiões ali que vão dividir, tá? E que vão formar a diferença. Só que é uma diferença política, que o ser humano criou essa divisão. Na natureza, as coisas acontecem do mesmo jeito. Não vai haver, por exemplo, vou falar dos montes Urais, que é a divisão física entre a Europa e a Ásia. Se houver um deslizamento, uma avalanche nos montes Urais, a avalanche, ela não vai ir até um ponto assim, daí, ops, aqui é a parte agora da Ásia. Então, o gelo tem que parar de rolar, porque ali existe a fronteira. Na natureza não tem fronteira. E se houver uma avalanche nos montes Urais, ele vai pegar tanto parte da Ásia quanto da África, da Europa, tá? Não tem essa situação. Então, por isso que agora, quando a gente vai falar de paisagens naturais, tem situações que tem nos continentes entre si também, tá bom? Tá, essa imagem ali mostra justamente isso, que a Europa e a Ásia, fisicamente falando, elas são uma massa continental só, tá? Elas não têm uma divisão física que faça como a América da África, por exemplo, dois grandes blocos com o oceano no meio dividindo. Não, entre a Ásia e a Europa não há essa divisão. Então precisou que o ser humano, é um bloco só continental, né, que se chama Eurásia. Para estabelecer a divisão política, isto é Europa, isto é Ásia, o ser humano é que criou, encontrou símbolos, marcos, né, que definem essa divisão. E aí vocês têm ali mostrando o Mar Negro, o Mar Cáspio, nas margens do Mar Cáspio, subindo até o extremo do Polo Norte, a gente tem uma cadeia de montanhas, né, ali chamada Montes Urais. Esses Montes Urais, como é uma cadeia de montanha, é como se eles fossem uma divisão natural, essa cadeia, como se fosse uma divisão natural, onde termina a Europa e começa a Ásia, ou vice-versa, depende do lado que você tiver. Mas esses Montes Urais, eles são uma divisão física, uma cadeia de montanhas, que garantem uma forma do ser humano poder ter um lugar estabelecido para dizer, ali é a área de território, de fronteira entre o continente asiático e o continente europeu, certo, gente? Aí ali na imagem da apostila de vocês tem algumas áreas que são, né, o Dardanelos, Bósforo, mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é o Mar Negro e o Mar Cáspio. Bem no meio entre o Mar Negro e o Mar Cáspio estão os Montes Urais. E aí eles vão subindo, tá? Vão subindo até o extremo norte. E essa é a divisão física entre a Europa e a Ásia. Mas juntas elas são um bloco continental, uma massa continental só, chamada Eurásia. Certo, pessoal? Eu quero que vocês deem uma olhadinha ali. Bom, outra coisa, a Ásia, fisicamente falando, vocês já sabem que ela é o maior bloco continental do planeta, certo? Então, o maior continente de todos, que pega 30% das terras emersas, né? Das terras que estão fora da água do planeta, 30% delas formam só um continente, que é a Ásia. Os outros 70% se dividem entre os outros cinco continentes, certo? Eu não sei, eu tô falando muito rápido, alguma dúvida até aqui, tá tudo bem? Como é que tá? Vocês estão entendendo as coisas? Estamos sim, tá tranquilo.
Eu sei que tem essas falhas de internet também. A minha, às vezes, falha, eu demoro para colocar as coisas porque ela fica aquele círculo girando, né? Então, isso pode acontecer. Mas vamos lá. Oceania, vamos falar um pouquinho da Oceania agora. Falei dessa característica física entre a Ásia e a Europa. Vamos falar um pouquinho da Oceania. Bom, a Oceania, fisicamente falando, ela tem na Austrália um único país continental, tá? O único país, é o único continente que só tem um país continental e que os outros países todos são insulares. Aí a gente já viu lá, né? Tem os principais, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, mas daí também tem as divisões das ilhas, dos grupos de ilhas, Melanésia, Polinésia, enfim, que formam a Oceania. Mas uma vantagem, não sei se é uma vantagem, mas um diferencial do continente oceânico é que só nesse continente, dos 6 do planeta, só nesse continente a gente tem um único país continental e os outros países considerados insulares, tá? A Nova Zelândia é a maior ilha de todas, toda essa parte insular, a Nova Zelândia é a maior e também é a mais desenvolvida. Mas daí tem as outras, e vocês sabem disso, a gente já comentou bastante quando estava em época de sala ainda, né? O continente é formado, então, por diversos arquipélagos que ficam ali em torno do oceano, banhados pelo Oceano Pacífico, ok? Um pouco do Índico, segundo alguns geógrafos, mas a maioria dos geógrafos e geólogos considera só banhado pelo Pacífico, tá? Aí quando eu falo da ilha da Nova Guiné, por exemplo, eu falo que ela é dividida em duas. Então, ela é outra situação de você vê uma grande ilha, você não vê divisão nenhuma. A divisão é política, é feita pelo ser humano, onde eu tenho uma metade dessa ilha de Nova Guiné. A ilha é Nova Guiné, né? Metade dela é o país Papua Nova Guiné, que pertence à Oceania, e a outra metade dela é a Indonésia, que pertence à Ásia, certo? Então, se observar no mapa, parece só como uma grande ilha, mas politicamente o ser humano dividiu. Ela tem um país que é asiático e um país que é oceânico, tá? Papua Nova Guiné e Indonésia, ok, gente? Quais são as 4 grandes regiões dessa Oceania? Eu acho que vocês devem lembrar. Eu tenho lá, tem até um mapa aqui na apostila, tá? Na página 4. Isso. Tem lá as grandes divisões. Australásia, que pega a Austrália, Nova Zelândia. Tem a Melanésia, Micronésia e Polinésia, certo? Que são 3 grandes divisões dos arquipélagos e mais a parte considerada continental com a maior ilha, porque é muito próxima também. Então, é a Austrália e a Nova Zelândia. Mas a Nova Zelândia não é considerada continental, tá? Só a Austrália que é considerada continental. Tá, vamos por partes agora. Sempre a gente vai falar de relevo, de hidrografia, vamos falar de vegetação, essas coisas, sempre seguindo mais ou menos essas mesmas ordens, tá? Acho que vocês lembram disso desde o 7º ano, quando a gente falou do Brasil. E por que sempre seguir essa mesma ordem? Que chato! Não é chato, é questão de organização. Tá bom? É para vocês poderem se organizar também durante as aulas, anotando as coisas no tempo certo e na sequência correta, tá? Então, primeiro de tudo, eu tenho um território, eu tenho que ter. Logo, eu vou falar do relevo. Mas este relevo é banhado por água, sempre tem água. Logo, eu falo da hidrografia. Essa combinação entre relevo e a água forma as vegetações, os ambientes. Logo, eu vou ter os tipos de vegetação. São esses tipos de informações, tá? Só que aqui a gente vai falar agora do relevo e da hidrografia, em geral e em particular deles. Vamos falar um pouco do relevo e da hidrografia da Eurásia. Bom, a Eurásia é formada, ela existe desde o tempo da Pangeia, todos nós existimos, todas as divisões existem desde a Pangeia, e lá na Pangeia houve uma divisão, né? Que foi onde o grupo da Eurásia, Europa e Ásia ficou, foi na parte norte, que a gente chamava de Laurásia. Tinha 2 grupos grandes, formou 2 grandes blocos, Laurásia e Gondwana. A Ásia e a Europa ficaram nesse grande grupo de cima chamado Laurásia. A Laurásia teve outras divisões, né? Porém, nessas divisões, a Europa e a Ásia não dividiram, elas permaneceram
juntas. Por isso que a gente fala que fisicamente tem o continente da Eurásia. Já a Oceania é um fragmento que se desprendeu de Gondwana. Então, tinha o grande continente, a Pangeia, dividiu Laurásia e Gondwana, aí vem Gondwana só, embaixo, certo? Lá em Gondwana, quando ela também vai passando pelos movimentos de placa tectônica, há um fragmento que se solta dela, que se separa. E esse fragmento torna-se a Oceania hoje, e todo o conjunto de ilhas ao redor dela, porque é um grande fragmento e mais fragmentos pequenos que foram se soltando desse movimento. Outro fragmento bem grande, também surgido nesse período, há 33 milhões de anos atrás, é o da Antártica, tá, gente? Esse também é outro fragmento que a gente tem e que foi se posicionando cada vez mais ao sul devido ao movimento das placas tectônicas, tá? Mas olha só, na página 5 da apostila de vocês, tem a ilha de Maui, no Havaí, Estados Unidos, e ali ela tá, a gente não está falando dos Estados Unidos agora, muito menos de América, mas ali ela está só para mostrar que ela também é resultado dessa divisão. Achei meio, né? Tinha que ser uma imagem desses lugares que a gente está falando, mas enfim, tudo bem. É só para mostrar que houve essa separação entre esses pequenos blocos que foram se separando, como, por exemplo, o Havaí. Oi? É perto, né? É perto ali o Havaí da perto. Oceania. Mas eu creio que podia ter sido um exemplo mais local, sim, né? Da onde a gente está falando. Como, por exemplo, eu coloquei, vocês estão vendo a imagem da tela? Vocês sabem que lugar é esse que eu coloquei aí? Que lugar é esse aqui? É o Monte Everest? Não, né? Oi? Não. Esse não é o Monte Fuji, no Japão. Ah, tá. É o único lugar do planeta em que você pode observar dois climas absolutamente diferentes no mesmo contexto. Você tem... Desculpa, não é o único lugar, tem dois. É esse e o Kilimanjaro na África, mas no que a gente está falando agora, dos 3 continentes que a gente está falando agora, é o único, tá? Que é o Monte Fuji, no Japão, onde você tem uma baixa biodiversidade, um clima extremamente gelado, nessa região aqui. Então, os tipos de clima, frio de altitude, clima frio de montanha, enfim. E ali embaixo, imediatamente, você já tem uma floresta sensorial. Tá? É esse monte que ao redor tem aquela floresta lá que tem não sei o que é tipo amaldiçoada? Que é as pessoas suicidam lá. Isso, que é a floresta onde ocorrem muitos suicídios e que a ciência e as pessoas pesquisam até hoje o porquê, né? O que haveria. Eu já vi uma resposta geológica para isso, que é um geólogo que esteve na região para fazer pesquisa, foi numa equipe enorme, porque para não correr o risco de ninguém tentar suicídio, porque as pessoas levam muito a sério isso lá de fato, porque tem um monte de testemunhas da situação, um monte de corpos, inclusive, e a justificativa geológica, é que ali o manto está a uma proximidade muito grande da superfície, certo? Assim, a gente tem a superfície da Terra e o manto embaixo. Então, esse manto, ele não é exatamente acabou aqui a superfície já o manto. Tem áreas em que o manto já está mais alto, é como se daqui a alguns milhões de anos toda essa região ali pudesse ter uma explosão de lava, pudesse virar um fundo de vazamento de lava, né? Então, como tem o manto muito perto dessa região de superfície ali, o magnetismo da Terra passa muito perto ali. E o cérebro humano, quando está numa região de muito magnetismo, ele começa a diminuir suas atividades cerebrais. E ao diminuir as atividades cerebrais, o próprio cérebro consciente, no subconsciente, né? O próprio cérebro consciente interpreta isso como um manifesto de morte. Então, para você não esperar o ambiente te matar, você se mata. Mas essa é uma das centenas de explicações que tem. Eu estou falando de uma científica geológica, tá? Mas tem centenas. Outros que dizem que é por conta do ferro que tem na região, que tem atração. Olha, outros é por causa dos espíritos que tem. Enfim, o que mais existe na região são histórias. Né? Então, mas o que nos interessa aqui, que eu trouxe para vocês verem... Peraí. O que nos importa aqui, que eu trouxe para vocês verem o Monte Fuji, é falar justamente
dessa diversidade de relevo e depois da hidrografia que a gente vai falar, tá? Mas observem, eu posso ter, é muito interessante isso, porque eu tenho, de repente, um cume, uma montanha e uma área toda plana embaixo. Ele não forma aquele conjunto montanha, planalto, planície. Ele vai direto de uma coisa a outra. Isso não é só ali, existem vários outros lugares do mundo, mas nós estamos estudando esses lugares. Então é interessante observar aqui, tá? Que mais que eu posso falar para vocês sobre o relevo? Vocês também podem olhar nas imagens da página 6 da apostila. Dá uma olhada lá que eu vou identificar e mostrar para vocês. Pega lá, pegaram? Sim. Então tá, olha lá. Quando fala de relevo lá, é claro que ele vai ter que explicar para vocês quais são os tipos de planalto. Podem ver que tem os pontos ali na apostila. Os tipos de cadeia de montanha, as planícies, as depressões. Ali estão, então, na apostila, gente, localizadas todas elas. Mas eu gostaria muito que vocês lessem depois, é bem importante. Mas eu quero chamar a atenção das imagens, eu quero explicar as imagens para vocês. Aquela primeira imagem lá, ó, no Planalto da Mongólia, nativo com uma águia no Planalto da Mongólia. Tá. Esses planaltos ali são os planaltos mais antigos do planeta e eles são resultado do derrame de lava, certo? Magma que sobe à superfície e se chama lava, né? Lembram? Magma dentro. Sim. Saiu para a superfície e lava. É lava. Então, essas rochas são 90% magmáticas formadas dessa lava que foi se solidificando. Aí vocês vão olhar para mim e dizer, parece areia, parece que não é uma rocha rígida, firme, escura. Pois é, mas é que isso aconteceu, ele é um planalto antigo. Então, são milhões de anos e vocês sabem que aí vem o vento, a chuva, o sol e desgastam tudo isso, né? E aí vai formando uma paisagem que até parece desértica, mas não é um deserto. Está numa área de planalto, não está em área de planície e o tipo de fragmentos de solo que tem ali é magmático, tá? Então, vamos lá. Segunda imagem. Estão vendo lá os caras? Um dia eu vou fazer isso, gente. Talvez eu não volte viva, porque eu acho que eu não dou conta do frio, mas eu pretendo fazer isso. Alpinistas no Monte Elbrus, no Cáucaso, na Rússia, em 2017. O que é isso? O que é esse Cáucaso? É uma cadeia de montanha latitudinal. O que isso significa? Nós temos várias no mundo, eu vou citar 3. As maiores eu vou citar, que é o Cáucaso, que é o que vocês têm na imagem ali, os Alpes e o Himalaia. Por que são cadeias latitudinais? Porque elas não são como os Montes Urais. Os Montes Urais são, presta atenção, os Montes Urais são verticais, se tu olhar o globo, o planeta, eles são verticais e a gente chama ele então de morros longitudinais. Essas cadeias que eu estou falando, e o Cáucaso é uma delas, são latitudinais, elas são horizontais. 3, as principais, Himalaia, os Alpes, né? E o Cáucaso, quando eu estou falando dessas regiões lá. Mas a gente tem aqui, próximo também, outros lugares, tem vários lugares do mundo essas cadeias de montanha. Mas as que importam para vocês são essas. O Cáucaso ali pegando a Rússia, que é na Ásia, que é de onde a gente está falando. E o meu tempo se esgotando, né? Vamos lá. Falta 5 minutos de aula, tudo bem. Planícies do sul da Europa. Essa aula do 9º ano vai trocar, vocês sabem disso, né? Para que eu possa, de repente, se precisar mais do que os 45 minutos de aula, porque eu possa estender, tá? Planícies no sul da Europa. Estão vendo a outra ali? Aquilo ali está escrito Planície de Castelluccio di Norcia, na Itália. Só que isso significa que são planícies no sul da Europa, tá bom? Sendo planícies no sul da Europa, representa que é um relevo extremamente gasto, porque a Europa tem algumas áreas de encontro de placa tectônica ali, e se essa região já virou planície, significa que houve todo um desgaste dessa área de encontro. Então, são territórios, assim, milenares e de até bilhões de anos para se formar. Por isso que o solo é extremamente rico e tem alta fertilidade nessas regiões. E bom para a plantação, né? Já é planície naturalmente. Exato. A última imagem, sal cristalizado, que fomenta turismo ecológico e medicinal no Mar Morto em Israel, 2014. Israel, você sabe, Oriente Médio, Ásia, né? E onde se formam essas áreas de sal cristalizado que tem ali na imagem? Em depressões, que são em bacias hidrográficas dessa região. Tem a bacia hidrográfica, os rios que abastecem lá, e existem áreas profundas, áreas de depressão.
essas áreas profundas de depressão acumulam sal desde a formação do planeta e por isso podem ter esses acúmulos, né? Esses recursos salinos ali em grandes quantidades. Pro, Oi. será que eles usam, tipo, a água dali, eles pegam a água direto e já cozinham comida dentro dessa água? Não, não pode. Porque Os sais que não tem, pode. nem todos são bons para o ser humano. Não pode. Ah, tá. Tá? Onde tem esses tipos de depressões com água salgada? Aqui vocês mais conhecem, que é o Mar Morto, que também é Ásia, né? Então a gente tem que falar dela. E depois no Mar Cáspio e no Mar Aral, tá? Tem bastante dessas áreas de sal cristalizado. Mas o Mar Morto, vocês sabem, né? É aquele mar onde todos os outros mares têm uma média de 35 gramas de sal a cada litro de água. Os outros mares, os outros oceanos. O Mar Morto tem 300 gramas de sal para cada litro de água. Por isso ele tem uma densidade muito alta e a pessoa se torna leve dentro do Mar Morto, né? E pode, quando entra no Mar Morto, você não afunda, Flutuar. você fica boiando. Aí tem aquela foto bem clichê que o pessoal que vai para o Mar Morto tira para provar que esteve no Mar Morto, que é as pessoas deitadas na água lendo um livro. Ou seja, não tem a mínima possibilidade de afundar e molhar o livro, porque simplesmente não afunda lá, por causa da densidade da água. Então, o dia que vocês forem para o Mar Morto, tirem uma foto deitados com um livro e manda para mim, que eu quero ver, tá? Para eu ter certeza que vocês estão no Mar Morto mesmo. Não, Bom, fica tranquilo. Eu vou lá, tiro uma fotinho e mando assim. Você até põe em porta-retrato e no porta-retrato você coloca meu aluno preferido, tá ligado? isso, Aí, pode colocar. Aham. Hein? Só daí não vão no Monte Fuji, lá na floresta, não, tá? Vai que. Então, melhor não ir para aquele lado lá, deixa quieto. gravar um vlog ali. Já teve. teve Lembrou o Logan Paul aí? Fui Tá. na Lembrou? floresta do Monte Fuji e olha no que deu. pois é. Não Morri. deu, né? Porque daí volta o vídeo sem terminar, credo. Encerra. Pois é. Olha só, gente, então o que a gente. De que tipo de relevo, hidrografia que eu falei para vocês até agora? Não falei de nenhum específico, tá? Eu fui dando algumas sinalizações, fui falando algumas características de alguns deles, de partes da Oceania e tal. Agora sim a gente vai entrar, não hoje por conta do tempo, não tem nem como começar isso, né? Mas agora sim nós vamos começar a falar mais a fundo. Eu ia, mas não vai dar tempo, para poder falar do relevo e da hidrografia da Ásia e da Europa. Depois, mais especificamente, características mais específicas de lá, tá? Só convido vocês a, de repente, ler esse texto. Vou passar isso lá nas tarefas para a próxima aula. Vocês leiam esse texto do relevo e hidrografia da Ásia e da Europa. Vou explicar, mas para já ir adiantando, na página 7. E preencham esse quadro que tem na página 8. Bem tranquilo, bem fácil. Aí eu não vou desrespeitar o horário, porque já são 11h45. Eu sei que vocês também já devem estar cansados. Senão, essa aula aqui vai mais o quê? Uns 20 minutos. Acho bom terminar por aqui, então, né? Minha mãe já tá me enchendo pra porra. A minha irmã já tá reclamando, vem almoçar, vem almoçar. Então, Minha mãe também. olha só. Então, assim... Não, mas agora que deu horário, hein? Por favor. Pois é. Então, a gente se vê na próxima aula. E aí, até lá, eu vou passar agora no WhatsApp. Até lá, vocês leiam o texto e façam o quadro lá. Tá bom, gente? Beleza? Ó, Tá. beijo, Beleza. boa semana para vocês. Beijo, e até a igualmente. próxima aula. Abraço. Tchau. Aurora. Tchau. Tudo bom? Tchau, Aurora. Aurora, faz tchau, então. Faz. Tchau, Aurora. Tchau. Pronto. Tchau, prof. Tchau, gente.